Alô pessoal, mais uma vez estamos aqui com um exercício de simplificação numérica. Vamos lá procurar resolver esse exercício. Vamos aplicar basicamente regras de potências conhecidas para podermos chegar a um resultado simplificado dessa expressão longa. Bem, a expressão é composta basicamente por um numerador e um denominador. No numerador nós temos aqui fração, potência, e aqui no denominador não temos fração, mas temos potência de uma potência aqui, temos aqui uma subtração, potência de uma potência. Vamos lá então, primeiramente, resolver ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Vamos começar primeiramente pelo numerador. Conseguimos ver que aqui, para aplicarmos alguma regra de potência, teremos que ter ou as bases iguais, ou os expoentes iguais, mas nenhum deles é igual. Isso quer dizer que nós vamos começar a trabalhar por aqui. Aqui vamos ter que achar o denominador comum desse denominador. Primeiramente, transformá-lo em fração, reduzir as frações ao mesmo denominador e depois saberemos o que fazer. Já aqui vamos começar primeiramente aplicando a propriedade de potência, ou a regra de potência, que é a potência de uma potência, multiplicando esses expoentes igualmente a este. Posteriormente vamos reduzir esses valores. Bem, então vamos lá começar primeiramente por transformar esse 2 em fração. Vou escrevê-lo sobre 1. Estou a repetir a expressão. Estou a repetir 3 sobre 8 elevado a 5 a dividir por 2 sobre 1 menos 3 sobre 8 elevado a 2. Eu vou escrever a fração maior. Escrevi aqui a fração maior. Agora eu vou reduzir as frações ao mesmo denominador, ou seja, aqui vou escrever o número 8 e aqui o número 1. Bem, aqui, como já disse, vou aplicar primeiramente a regra de potência, que vai ser multiplicando esses expoentes. Vou ter aqui 2 menos 1 elevado a 3 vezes 15 a dividir por, a mesma coisa aqui, menos 1 elevado a 7 vezes 6. Bem, continuo aqui, já me esquecia do igual. Continuando, eu vou escrever aqui, vou fazer o que aqui? Vou manter essa potência, vou mantê-la aqui, estou a manter 3 sobre 8 elevado a 5 a dividir por, aqui vou multiplicar o 8 por 2, 8 por 1, 1 por 13 e 1 por 8. Vou escrever aqui, 8 vezes 2 é igual a 16, 8 vezes 1 é igual a 8, menos 1 vezes 13 é igual a 13 e 1 vezes 8 é igual a 8. Tudo elevado a 2. Aqui, posso aproveitar e reduzir, já vou aproveitar e reduzir. 2 menos 1 vai ser igual a 1. E vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 15 vai ser igual a 45. A dividir por... Aqui, mesma coisa, vou subtrair. Vou aproveitar e reduzir esses números. Vou ter aqui menos 2, sim. Menos 1 é igual a menos 2. E 7 vezes 6 vai ser igual a 42. Assim que estamos. Avancemos então. Aqui eu vou novamente manter a primeira potência. 3 sobre 8 elevado a 5. A dividir por... E aqui eu vou aproveitar subtrair denominadores iguais. Vou manter o denominador igual. 8. E vou reduzir já os numeradores. 16 menos 13 é igual a 3 elevado a 2. Pronto, aqui é que eu tenho basicamente aqui o número 1 ou a potência 1 elevado a 45. Nós sabemos que todo número elevado a 45 é igual ao próprio número. Então aqui o resultado de 1 elevado a 45 vai ser igual a 1. A dividir por... Aqui vou ter essa potência trabalhosa que uma vez que eu tenho aqui a sua base negativa e o expoente par, então o resultado dessa potência é um número positivo. Logo, eu posso descartar o sinal e escrever simplesmente 2 elevado a 42. Muito bem. Aqui, vou aplicar a regra de potência. Vou manter a base igual e vou subtrair os expoentes, por se tratar de uma divisão. Aqui, então vou fazer isso. Vou aqui manter a base igual, nesse caso é 3 sobre 8,
Eu vou subtrair os expoentes. 5 menos 2. Aqui o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou escrever esse número aqui na forma de fração. Vou escrevê-lo assim. 1 sobre 2 elevado a 42. Muito bem. 1 sobre 2 elevado a 42. Mas calma aí. Por que escrever nesse formato? Porque eu tenho também aqui uma fração. Já vamos entender quando nós lá chegarmos. Vamos lá então avançar. Avancemos aqui. Eu vou ter aqui. Vou manter a base igual. Vou manter a base 3 sobre 8. 3 sobre 8. Com o seu expoente, nesse caso 3. Vou manter também outra fração. 1 sobre 2 elevado a 42. Bem, até aqui nós estamos. Nós podemos avançar ainda. Podemos avançar. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui a seguir? Eu vou fazer o quê? Vou dividir este... Ou melhor, vou reescrever. Vou reescrever o numerador que eu tenho aqui. 3 sobre 8 elevado a 3. Sobre 1 sobre 2 elevado a 42. Essa fração vou transformar em divisão. Uma vez que fração sempre significa divisão. Então vou escrever da seguinte forma. 3 sobre 8 elevado a 3 a dividir por 1 sobre 2 elevado a 42. O que eu vou fazer aqui? Continuando, vou dividir potência, vou manter primeiramente, vou manter a primeira fração, a primeira potência, 3 sobre 8 elevado a 3, vezes a fração inversa, que vai ser 2 elevado a 42 sobre 1. Bem, aqui eu posso muito bem, escrever esse expoente. Esse expoente, vou separar, vou escrever o expoente no 3 e vou escrever no 2, porque eu tenho essa propriedade. Quando eu tenho aqui A sobre B elevado a N, sempre posso escrever nessa forma. A elevado a N sobre B elevado a N. Essa propriedade que eu vou procurar aplicar aqui. Vou aplicar aqui. Eu vou ter aqui 3 elevado a 3 sobre 8 elevado a 3 vezes 12 elevado a 42 sobre 1. Muito bem, é isso aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou continuar. Eu vou ter aqui o... Eu vou ter o que aqui? Bem, eu acho que vou continuar a resolução aqui. Mais em cima. Continuo aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Bem, eu vou decompor esse 8 em fatores primos. Vou escrever no formato de 2 elevado a 3. Vou escrever aqui, vou ter 3 elevado a 3. Podia escrever 27, vou escrever mais à frente. Vou ter aqui o 2 elevado a 3 elevado a 3 vezes 2 elevado a 42. Este 1 não preciso escrever mais. Então avanço aqui. Eu vou ter aqui o quê? 12 elevado a 3. 12 elevado a 3. O que eu vou fazer com esse valor? Posso escrever 27. Não me convém escrever 27, vou deixá-lo ainda assim. 3 elevado a 3 sobre. Aqui vou multiplicar os expoentes, aplicando a regra da potência do expoente inteiro. A potência de uma potência, vou ter 2 elevado a 3 vezes 3. Vezes 12 elevado a 42. Pronto, então aqui eu vou ter 3 elevado a 3 sobre 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 42. Bem, esses dois números, esta é uma divisão de potência com bases iguais. Então vou fazer o quê? Vou dividir as bases, vou manter a base, diria, e vou subtrair os expoentes, por se tratar de uma divisão. Só de relembrar que a fração significa divisão. Então vou ter aqui 3 elevado a 3 vezes 2, já estou a aplicar a regra, 42 menos 9. Logo, eu vou ter 3 elevado a 3 vezes 2 elevado a 33 elevado a 33. Muito bem. Até aqui estamos. Agora, qual é o artifício que eu posso aplicar para poder conseguir igualar as bases e escrever uma expressão única? Esse é o meu objetivo, porque o exercício pede que eu simplifique ao máximo a expressão. Então, o que eu vou fazer? Vou manter aqui o 3 elevado a 3 vezes... Aqui, olha, vou escrever assim nesse formato. 2 elevado a 3 vezes 11. 3 vezes 11 é onde concordar comigo que é 33. Muito bem. Então, vou fazer o processo da potência de uma potência de forma inversa. Eu mantenho aqui o 3 elevado a 3 vezes 12 elevado a 11 elevado a 3.
Muito bem, esse processo é o mesmo que este. Se eu multiplicar 11 vezes 3, vou ter a mesma coisa que 3 vezes 11 e a mesma coisa que 33. Com isso, eu já consigo aplicar aqui a regra que me permite obter uma expressão única. Então, avanço. Vou ter o que aqui? Já que pedem que eu simplifique ao máximo. Multiplicação de potência com bases diferentes, expoentes iguais. Vou multiplicar as bases diferentes, 3 vezes 12 elevado a 11. O expoente é igual, mantenho-no, elevado a 3. Muito bem, e esta aqui seria a expressão final, porque encontrar o valor de 12 elevado a 11 é um número muito grande, muito grande, está aí por volta de 2000 e qualquer coisa. Então, posso deixar o resultado assim. Esse é o mais simplificado possível. Bem, este aqui é o resultado. Espero ter ajudado. Se achou que esse vídeo te agregou algum conhecimento, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, sugestões de melhoria. Estou aberto a isso e até mais.